O pai de Derek entrou acompanhado de um advogado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Eles chegaram por volta das 10 horas da manhã para conversar com o delegado responsável pelas investigações. Depois de 1h30 na delegacia, o pai de Derek saiu com o advogado. Ele contou que o delegado garantiu que vai ser feita uma perícia nas armas dos suspeitos presos pela polícia e também nas armas dos policiais para saber de onde foram disparados os tiros que mataram o garoto. Quando a gente estava conversando com ele, chegou a ligação de que todo o aparato, de tudo aquilo que foi coletado no local, juntamente com as armas, a qual foi apreendida lá no local, dos bandidos e dos policiais, tá passando por perícia hoje, Então, passando a perícia hoje lá. E ele tava, com toda a documentação do Derek em cima lá do caso. Ele também tava tentando enviar alguns arquivos do caso, não tava conseguindo porque tava caindo. Então a gente viu realmente que ele, da parte do delegado e do outro delegado que está junto com ele, está sendo... eles estão tentando correr o mais rápido possível para poder resolver, O que depende é dos peritos, agora, Os peritos é que tem que agilizar para poder entregar essas provas para o delegado, para assim dar continuidade, O advogado da família de Derek disse que o resultado da perícia deve sair em até 15 dias e depois uma reprodução simulada pode ser marcada. A gente está aguardando que seja feito justamente essa perícia nesses elementos que foram apreendidos para poder direcionar quais armas efetuaram os disparos, visto que teve arma que não foi feito disparo. E com isso, o perito, que é o responsável, ele irá ver se há elementos suficientes para auxiliar na reprodução simulada, pois sabemos que a reprodução simulada dos fatos, ela exige um aparato muito grande e tem os critérios mínimos, que aí a parte técnica que o perito ele vai informar, ele vai justificar se há condições ou não. O delegado recebe essa perícia das armas, faz o levantamento, faz o questionamento e faz a solicitação dessa perícia, dessa reprodução simulada, se caso for viável. O caso aconteceu em março. Derek Sampaio da Silva, de 13 anos, foi atingido por 2 tiros quando estava na frente da casa de uma amiga na rua Professora Arcelina Câmara, no bairro do Jordão, no Recife. Os disparos foram efetuados durante uma perseguição policial a suspeitos de roubar carros. As imagens captadas por uma câmera de segurança registraram quando os carros com os suspeitos passam e quase atropelam um pedestre. Eles são seguidos por 2 viaturas do 6º Batalhão da Polícia Militar. Um dos carros para e um suspeito desce correndo. Neste momento, policiais desembarcaram e atiraram várias vezes. Um dos PMs chega a subir na escadaria de uma casa e atira mais vezes. Um dos disparos atinge o poste da rede elétrica. Os PMs voltam para as viaturas e seguem na perseguição. Derek e 2 amigas estavam conversando a cerca de 50 metros de distância. Ao ouvir os disparos, os jovens correram e tentaram se abrigar em uma casa, mas o adolescente acabou sendo atingido por 2 tiros. O socorro ao jovem foi feito por outra viatura da PM e enviada ao local depois. Derek foi levado para a policlínica do Ibura, mas não resistiu. Os 2 suspeitos de roubar os carros foram presos. Dias depois, testemunhas e policiais militares que estavam no local foram ouvidos pela Polícia Civil, que investiga o caso. Enquanto a morte do garoto é investigada, o pai de Derek convive com a dor da perda do filho, um menino que jogava no esporte e no Vasco. A gente não vive mais, Eu estava comentando com meus colegas que a gente não consegue mais viver, a gente tá só andando, A gente tá andando na terra agora, porque viver, meu mundo girava tudo para ele, Eu organizava todo o meu dia para poder estar acompanhando ele, levando ele para o esporte, levando ele para o Vasco. Para não deixar ele estar andando só, eu não deixava ele andar só, eu não deixava, ele só foi para lá porque era perto de casa, coisa costume, coisa já rotineira dele de final de semana, de jogar na quadra do terminal, do Jordão, de jogar na quadra da feira, isso já era normal dele, entendeu? E 7 e pouca da noite, chegar numa rua daquela, uma rua residencial, a mais de 40 tiros, a justiça seja feita, porque... Eu vejo minha esposa chorar todo dia, minha sogra, minha mãe, entendeu? A minha filhinha, vai crescer, sem seu irmãozinho do lado. Ele tão feliz que ele tava, Ele tá com a sua irmãzinha lá, os vídeos dele, mostra tudo, as fotos, ele agarrado com a irmã, tão carinhoso com a irmã, tão carinhoso com a minha esposa, com a minha sogra, com a minha mãe, meu filho, tão lindo, tão lindo.
teve a vida tragada. A vida foi tragada, né, do meu filho. Foi tomada, né? E meu filho foi assassinado. Meu filho foi realmente assassinado.